Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Quanto à questão do trabalho, né, por ser vendedora, por anos eu trabalhava de segunda a segunda, feriado, sábado, domingo. Para mim nunca houve um dia específico para folgar. Muito pelo contrário, eu sempre folgava de segunda ou terça-feira, que eram os dias mais fracos de venda. Mas assim, Deus já tinha um plano na minha vida, porque eu percebia que aos sábados era o dia que eu menos vendia. Enquanto os outros vendedores vendiam aos sábados, eu nunca consegui vender aos sábados. E de domingo eu vendia. E quando eu comecei o estudo, né, e fui me apresentado à guarda do sábado, eu não tive dificuldade nenhuma, né, para minha surpresa até, porque eu já tinha um entendimento do coração sobre isso. E hoje eu consigo sentir esse presente que Deus nos deu. É uma dádiva, né? Quem guarda o sábado, no pôr do sol, nós já sentimos que aquele momento é para você dedicar ao Senhor, você dedicar à sua família, aos seus amigos, às pessoas enfermas, né? Coisa que durante a semana você não consegue fazer. Os outros 6 dias você está preocupado, por mais que você faça o seu estudo, né, da escola sabatina, mas você está preocupado com afazeres domésticos, afazeres do trabalho, né, até mesmo ficar nas redes sociais. E já os sábados não. O sábado eu senti e tenho sentido cada vez mais essa diferença. O sábado foi muito importante para mim. E no meu trabalho, eu achei que eu tivesse dificuldade em chegar para minha chefe e falar sobre a guarda do sábado. Só que Deus é tão maravilhoso que já preparou inclusive o coração dela. Quando eu falei para ela que eu teria que fazer a guarda do sábado, que tinha sido a minha escolha, porque eu tinha entendido que era o 4º mandamento de Deus e um mandamento muito importante, ela não colocou objeção nenhuma. E ela disse apenas para mim: eu confio tanto em você e sinto o brilho de Deus em você, que eu sei que você vai me apresentar a sua meta. Então cumpra a sua meta, que eu não vou ter problema nenhum. E Deus tem me abençoado. Mesmo eu indo na contramão, como muitas pessoas falam aí fora, que nós adventistas, ou até mesmo quem segue os mandamentos de Deus, anda na contramão e somos loucos, mas para Deus nós somos sábios, né? Então assim, tendo participado do programa Bíblia Fácil e tendo me tornado adventista por escolha, né? Eu espero que quem assistir se identifique com esse processo que Deus fez na minha vida, porque eu fiquei 30 anos patinando na fé. Eu não sabia o que realmente era encontrar Deus. E eu encontrei Deus verdadeiramente. Hoje a minha vida mudou na minha família, no meu trabalho. Hoje eu tenho um amor verdadeiro aos meus filhos. Antes eu achava que a função de ser mãe era apenas criá-los e educá-los aí para a vida. E, inclusive eu usava um método que eu falava que eu os criava para o mundo. Hoje não. Hoje eu falo que eu os ensinei para a vida e para caminhar com Jesus, cada um na sua escolha. E eu aprendi a ser sábia, porque eu lia muito que a mulher sabe dificular. Só que eu apenas lia. Hoje eu sei no meu coração, porque o amor que eu sinto pelos meus filhos hoje, eu nunca havia sentido. Como o Rafael, 23 anos, o meu filho de 21 anos, Eduardo, minha filha de 15 anos, a Vitória. Hoje eu sei o que é amar. Eu sei o que é amar a minha família, amar a mim mesma acima de tudo. E Deus na minha frente tem mudado tudo. Foi tudo muito novo para mim, mas assim é ensinado, né, explicado de uma maneira que não deixa dúvidas, não deixa com que a gente duvide, né? Porque assim as explicações, né, tudo de uma forma que, como eu falei, você vê que está acontecendo, que está se passando, que aconteceu. Não é aquela coisa, é uma história que contou, né? Mas será que foi? Será que não? É uma coisa que fica bem clara e vai nos deixando cada vez mais curioso mesmo para saber mais, né? E as histórias são surpreendentes, prende a gente mesmo. A vontade seria que não tivesse acabado, que continuasse, que pudesse arrastar a família junto para poder participar junto, né? E assim, querendo mais, né? Querendo mais. Ai, quando é que vai ter de novo? Quando é que, né? Assim, até
como se diz, uma continuação, né? Uma continuação assim que não fique só ali, né? No estudo, porque é magnífico mesmo, é surpreendente, não tem palavras para descrever o que a gente aprende, o que a gente sente, e é uma mudança espontânea, instantânea, né? Não é assim, eu quero mudar, não, você se torna especial mesmo, né? Se você abre o coração e recebe aquilo, né? Assim, é uma vontade que vai dando, que é natural, não é ninguém te falando, não, você está aqui para isso, não, você mesmo vai querendo mais, vai querendo entender, vai querendo se tornar melhor mesmo, é natural, não tem como passar por isso, né? Aprender, descobrir e ser a mesma pessoa, é impossível. Ela voltou tão assim, do jeito que ela fala, que daí a gente ficou com sede de aprender o que ela estava aprendendo. Daí a gente se empolgou muito mais para aprender nos estudos, em tudo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu jeito simples e fácil de aprender mais da Palavra de Deus. Estamos nessa temporada estudando o livro do profeta Daniel, aqui com 8 convidados no Cevisa em São Paulo, e depois de algumas semanas já de estudo, chegamos ao capítulo 7. Vamos entrar hoje na parte profética do livro de Daniel. Até aqui, estudamos 6 capítulos que falavam maiormente de história. Agora vamos tratar da profecia. É por isso que o livro de Daniel é um compêndio de história e profecia. E o tema que hoje vamos estudar trata sobre 4 animais estranhos. Que representam estes animais na profecia? Qual é o simbolismo que cada um deles carrega? Então, no capítulo 7, vamos estudar a respeito desses 4 animais. E vamos perceber que cada detalhe desses animais fala a respeito de uma característica, de um poder, de um evento ao longo da história secular. Mas antes de começarmos, como você já sabe, é nosso hábito, vamos orar e pedir a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez nesta hora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente conosco e nos faça ver as verdades reveladas em Tua Palavra. Nós queremos compreender a Tua voz, conhecer a Tua vontade e praticá-la. Para isto, convidamos o professor Espírito Santo, que esteja conosco mais uma vez. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Tome sua Bíblia e vamos então para o capítulo 7 do profeta Daniel. Até aqui, passamos já por 6 capítulos. 6 capítulos que falavam da história do cativeiro, o sonho de Nabucodonosor com uma estátua de 4 metais. Vimos a fornalha de fogo ardente, a loucura do rei Nabucodonosor, quando ele viveu como um animal por 7 anos. Estudamos já a queda de Babilônia e na semana passada aprendemos sobre Daniel sendo lançado na cova dos leões e como Deus miraculosamente preservou sua vida. Chegando agora ao capítulo 7, nós vamos dar início à sessão profética. Os próximos capítulos de Daniel, eles estão repletos de profecias e nós vamos compreender esses simbolismos proféticos. Já no capítulo 7, nós temos a segunda visão. Quando é que ela acontece? Olha aí, Daniel capítulo 7, verso 1. A Bíblia diz assim: no primeiro ano do rei Belsazar, ou no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia,
teve este um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então o texto deixa bem claro que foi no primeiro ano de Belsazar quando Daniel teve a visão. Vocês se lembram que Belsazar era o neto de Nabucodonosor? Que ele estava liderando Babilônia quando ela caiu sob as forças de Ciro? Isso quer dizer que o capítulo 7, ele não está cronologicamente assentado no livro. Nós estudamos no capítulo 6 que Dario já havia chegado ao poder, mas no capítulo 7 nós vamos ver uma profecia que faz alusão aos tempos ainda de Babilônia. Então, quando Babilônia ainda estava no poder, isto é, antes do ano 539, que foi o ano da queda dela, foi quando Daniel teve estas visões. Isso quer dizer que essas visões devem se relacionar com a transição de impérios que ainda está para acontecer. E nós vamos descobrir que o capítulo 7 é uma ampliação do capítulo 2. Se no capítulo 2 tínhamos uma estátua com 4 metais, no capítulo 7 nós temos 4 animais. E nós vamos descobrir que esses 4 animais, eles estão em paralelo com os 4 metais do capítulo 2. O que é que Daniel viu nesta segunda visão? A partir do versículo 2, a palavra de Deus nos diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel diz mais: o primeiro animal era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. No versículo 7 nós lemos: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés ao que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10 chifres. Então nós temos aqui no capítulo 7 a segunda visão de Daniel. A primeira foi a interpretação do sonho de Nabucodonosor da estátua. Agora ele tem uma visão sobre 4 animais. Interessante que ele viu os ventos agitando o grande mar. O que significam ventos na profecia? Quando você estuda a profecia, quando fala de ventos, significam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Então, ventos são guerras, são movimentos bélicos, diplomáticos. Mas aonde a Bíblia ensina isso? Dê uma olhadinha para um texto que nós vamos encontrar no profeta Jeremias, capítulo 49, verso 36. O profeta diz assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos.
e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que o profeta está fazendo uma relação dos 4 ventos com fugitivos? Então aqui há uma alusão a ventos como um simbolismo das guerras. Mas há outros textos que nos ajudam. Quando olhamos para a profecia, nós temos que entender que o mar, ele simboliza o que na profecia? Olha o que diz um outro profeta. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, como rugem as impetuosas águas. Você percebe que na comparação aqui, está claro de que as multidões, os povos, são comparados às águas e que o clamor dos povos é comparado aqui a um clamor, à força de muitas águas. Então, quando se estuda a profecia, águas significam povos, nações, multidões e línguas. Isto é muito claro quando você vai para o Apocalipse. Dê uma olhadinha no capítulo 17 de Apocalipse. Olha para o verso 15. Aqui nós temos também um simbolismo de águas. Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, Apocalipse 17, 15 está concordando com Isaías 17, 12. Então, em profecia, ventos são movimentos bélicos, guerras, enquanto que águas são povos. Se Daniel viu 4 animais se erguer do mar, aonde os ventos agitavam as águas, significa que esses animais representam poderes que se levantariam das batalhas das multidões. Nós não já vimos aqui que os metais da estátua do capítulo 2 representariam os 4 impérios mundiais? O mesmo acontece com os 4 animais. Então, a cabeça de ouro que representava a Babilônia no capítulo 2, agora é substituída por um leão alado. Então, este leão do capítulo 7 é um símbolo de Babilônia. Se o peito e os braços de prata da estátua representavam a Medo-Pérsia, no capítulo 7 aparece agora a figura de um urso. Se o quadril de bronze representava a Grécia, no capítulo 2, no capítulo 7 aparece um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E se as pernas de ferro representavam Roma, agora aqui em Daniel 7 aparece um animal terrível e espantoso. Ou seja, a profecia ela é uma verdade que se amplia. E o capítulo 7 vai nos trazer mais elementos do que o capítulo 2. Então vamos olhar com atenção agora para esses 4 animais e vamos descobrir o que eles simbolizam. O primeiro deles é o leão. E nós, fazendo um paralelo com Daniel 2, nós identificamos como sendo Babilônia. Agora, esse leão, que representa a Babilônia, que dominou o mundo de 605 até 539 a.C., possuía 2 asas. Estas asas foram arrancadas e ele foi posto em pé como homem. Você está lembrado de que o grande líder da Babilônia pastou como um animal durante 7 anos? Mas que depois daquele período foi-lhe devolvida a mente de homem e diz o texto sagrado, ele foi colocado sobre os seus 2 pés? Então este leão simboliza a Babilônia e o próprio Nabucodonosor. E o arrancar das asas do leão significa o arrancar o poder de Nabucodonosor, pelo menos por 7 anos. E quando você estuda um pouquinho de arqueologia, você descobre que o leão alado era um símbolo do Império de Babilônia. E a maioria dos tabletes, dos tijolos de Babilônia, possuíam a figura de um leão alado.
Então, muito bem, esse leão simboliza a Babilônia. E o arrancar das asas e ser colocado em 2 pés é o evento que sobreveio a Nabucodonosor, quando ele pastou por 7 anos como animal, mas depois foi-lhe devolvida a mente, ele voltou à consciência e voltou ao trono. Vamos então para o segundo animal. O urso representa então a Medopérsia, que dominou o mundo de 539 até 331. Diz o texto sagrado que esse urso levantou-se de um lado. Você está lembrado que quando a Medopérsia chegou ao poder, quem é que se assentou no trono? Dario. Mas depois de algum tempo, quem é que se assenta? Ciro. Então, este levantar-se de um lado por último, significa que o grande nome do império não seria o primeiro a governar, mas seria o segundo. Por isso, ele se levanta de um lado por último. É a ascensão de Ciro ao trono. Agora, esse urso, ele traz 3 costelas em sua boca. O que significam essas 3 costelas? Segundo Heródoto, o pai da história, ele diz que elas significam a Lídia, a Babilônia e o Egito. As 3 principais conquistas da Medopérsia para estabelecer a sua hegemonia mundial. Então, para que os medos e os persas dominassem o mundo, eles teriam que derrotar os poderes que estavam aí. E entre eles estava a grande Babilônia. Então, as 3 costelas na boca do urso representam essas 3 conquistas do Império Medo-Persa. De fato, quando nós pegamos a obra de Heródoto, eu não sei qual dos 2 volumes, é este aqui, é o primeiro volume, e aqui a partir da página 40, você vê uma descrição que Heródoto está fazendo desses 3 reinos. E aqui na página 40, ele chega a mencionar os líderes desses impérios. Heródoto diz que Cresso liderava a Lídia, Amasis era o faraó do Egito e Labineto era o líder de Babilônia. Labineto é um outro nome que é dado a Belsazar. Assim, esses 3 reis fizeram uma coligação e eles queriam derrotar a Medopérsia. E nas 3 batalhas que aconteceram, os medopersas finalmente conseguiram derrotar esses impérios e estabelecer a sua hegemonia mundial. Então, as 3 costelas muito bem representam esses 3 poderes que a Medopérsia venceria para estabelecer o seu poder. O que dizer então da Grécia, deste leopardo? Ele tem 4 asas e 4 cabeças. A Grécia dominou o mundo do ano 331 até o ano 168. E um leopardo, ele já é veloz por natureza. Um leopardo com 4 asas, muito mais veloz ainda. O que representam então essas asas? Segundo alguns historiadores, representa a velocidade com que Alexandre conquistou o mundo inteiro. No ano 336 foi quando Alexandre finalmente chegou ao trono da Macedônia. E nesta obra, Alexandre o Grande, da Biblioteca de História Universal, conta que durante 13 anos, Alexandre chegou ao poder e conquistou o mundo inteiro. Então, do ano 336 ao ano 323, quando ele morre aos 33 anos, ele conquistou o mundo rapidamente. Então, as 4 asas referem-se à velocidade com que Alexandre dominou o mundo. Tem um outro detalhe na profecia. E quanto às 4 cabeças do leopardo? Segundo Isaac Newton, e aqui eu tenho a obra de Isaac Newton, na página 42 do seu livro, Isaac Newton escreveu a obra Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de João. Isaac Newton, muito mais do que um cientista e pesquisador, ele também escreveu muito sobre teologia. E aqui na página 42,
ele afirma de que essas 4 cabeças representam justamente os 4 generais que vão se manter no poder após a morte de Alexandre. E ele diz claramente: Ptolomeu, Cassandro, Licímaco e Seleuco. Ou seja, esses 4 generais são os nomes que vão dominar a Grécia após a morte de Alexandre. Mas com a morte de Alexandre, com a divisão do reino, o mesmo se enfraqueceu. E então o leopardo vai sair de cena e dar lugar a Roma, o animal pintado como terrível e espantoso. Roma dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Interessante que ele havia dito do leão, do urso, do leopardo, mas agora o 4º animal, ele diz apenas que ele era terrível e espantoso. Daniel não encontrou na zoologia uma classificação para esse 4º animal. E ele vai simplesmente chamá-lo de animal terrível e espantoso. Por que é que ele não enquadrou esse animal em nenhuma outra classificação? Porque a própria Bíblia declara de que esse animal era diferente dos outros e possuía 10 chifres. Esse animal está em paralelo com Roma e os 10 chifres em paralelo com os 10 dedos da estátua. Roma não estava representada pelas pernas de ferro e pelos pés em parte de ferro e em parte de barro? Então os 10 dedos ou artelhos da estátua estão em paralelo com os 10 chifres desse 4º animal. Você percebe como que a profecia vai se ampliando? E aqui nós temos 4 animais com mais detalhes a respeito da sucessão desses impérios. Joelma? Roma hoje seria o papado? Vamos chegar no momento em que Roma vai dar lugar ao papado. Nos dias de hoje. Mas o papado só se estabeleceu a partir do 6º século. E Roma imperial chegou ao poder ainda no 2º século antes de Cristo. Obrigada. Então esse animal, ele está representando primeiro o Império Romano. E nós vamos depois entender que esse animal, diferente dos demais, tem a ver com o aspecto político e religioso de Roma. Sim, Cristina? Ele tem semelhança com o dragão, né, que hoje em dia a mitologia mostra. Na realidade, essa aqui é uma pintura, uma tentativa de se descrever um animal terrível e espantoso. Entendi. O artista, quando foi tentar pintar o 4º animal, ele se aproximou mais do dragão. Mas Daniel não dá elementos de um dragão. Porque o dragão na Bíblia já significa Satanás, segundo o Apocalipse 12 lá, né? 7 a 9. Certo. Mas aqui, ainda que o artista tenha aparentado ser um dragão, a ideia foi mais do terrível e espantoso do que um dragão. Porque, de fato, não há elementos na profecia. Porque, na verdade, o dragão já é feio. Exatamente. Mas não há elementos na profecia dizendo que parecia-se com um dragão. Os únicos adjetivos que são usados é que esse animal era terrível e era espantoso. Você percebe, então, que no período de Belsazar, neto de Nabucodonosor, quando ele está reinando, vem outra visão para Daniel, para mostrar para ele que está na hora da mudança dos reinos. E Daniel vai testemunhar a transição da cabeça de ouro para o peito e braço de prata, do leão alado para o urso com 3 costelas na boca. Então está claro para você que a profecia está se ampliando. Então o capítulo 7, ele está ampliando o capítulo 2, fornecendo detalhes, elementos que antes não haviam. Certo? Vamos entender melhor esse assunto enquanto caminharmos. Com relação a esses 10 chifres do 4º animal, o que é que Isaac Newton escreveu sobre eles? Nesta mesma obra, as profecias de Daniel e de João, e de Apocalipse de João, na página 56, Isaac Newton escreveu o seguinte:
dos 10 reinos representados pelos 10 chifres. Quem é que está dizendo isso? Isaac Newton. Quando é que ele publicou esse livro? 1733. E ele diz assim: pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente, ao tempo em que Roma foi cercada e tomada pelos godos, dividiu-se nos seguintes reinos: dos vândalos, dos álamos, dos suevos, dos visigodos, dos burgúndios, dos francos, dos bretões, dos hunos, dos lombardos e de Ravenna. 7 destes são assim mencionados por signos. E ele menciona aqui esse Honório Signos como sendo um historiador. Acrescentam-se aos francos os bretões e os lombardos, e ter-se-ão os 10, pois destes se erigiram mais ou menos no mesmo tempo que aqueles. Então Isaac Newton, em 1733, está dando nome aos 10 chifres desse quarto animal. E quem são esses povos que Isaac Newton menciona por nome? Eu já mencionei para vocês a obra de um outro historiador chamado Edward Gibbon. E esse historiador escreveu esta obra, O Declínio e a Queda do Império Romano, em 2 volumes também. E no primeiro volume, no capítulo 26 até o capítulo 36, Edward Gibbon descreve como que essas tribos bárbaras foram se aproximando de Roma e tomando conta do território. Essas tribos bárbaras foram minando a autoridade de Roma. Lembra que Roma era governada pelos Césares? E durante esse poder dos Césares, essas tribos começaram a guerrear contra o império. Elas foram se aproximando mais e mais da Itália. Elas foram invadindo territórios, a tal ponto que elas foram enfraquecendo o império. O império já estava mais fraco desde o 4º século. Você se lembra que houve na história de Roma um imperador que se tornou cristão? Quem foi ele? Constantino. Constantino é o único imperador de Roma que se tornou cristão, porque a história de Roma sempre foi uma história de perseguição e massacre. Estão lembrados disso? Eu visitei há alguns anos o Coliseu Romano. O Coliseu Romano foi construído dos anos 72 a 80 de nossa era. E quem é que construiu o Coliseu Romano? Os escravos judeus. Como que esses escravos construíram? Após a destruição de Jerusalém, os judeus que sobraram foram escravizados e eles foram forçados a construir o Coliseu. Quando o Coliseu ficou pronto no ano 80, houve uma grande inauguração. E segundo alguns historiadores, nessa inauguração morreram 10.000 animais selvagens em sacrifício e 5.000 cristãos. Assim foi inaugurado o Coliseu Romano. Roma sempre perseguiu os cristãos, mas chegou uma época em que o imperador se converteu ao cristianismo. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós vamos explicar a posição política de Constantino e o que aconteceu de fato durante o seu governo. Já já estaremos de volta. Por isso, vamos deixar que Deus não apenas dirija a história, mas dirija também a nossa vida pessoal. Porque a história é o palco da atuação divina. E Ele está disposto a conduzir todos aqueles que desejam ser conduzidos por Ele. Você que nos assiste, quem está conduzindo sua vida? Você quer hoje que o Senhor da história seja também o Senhor da tua vida? Pense nisso, reflita.
Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você um presente do programa. Nós temos aqui uma linda revista com todos os 16 temas que são tratados no Bíblia Fácil Daniel. Essa revista é inteiramente grátis, você pode solicitá-la a Novo Tempo através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Se você preferir, tiver acesso à internet, acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali haverá um formulário para ser preenchido com os seus dados postais e nós vamos enviar através dos correios a revista para a sua casa. Por isso que é importante que os seus dados postais estejam todos certos, senão a correspondência vai voltar. Quando você receber essa revista, leia toda ela e preencha os questionários que aparecem no final da revista. Depois de preenchidos, você destaca e manda para Novo Tempo. Se você acertar mais de 70%, você poderá escolher um CD de áudio da gravadora Novo Tempo. E quando você mandar o questionário, você já faz a sua opção. Qual CD você gostaria de ganhar se você acertar mais de 70%? No prazo de 15 a 20 dias, essa revista chega na sua casa. Então aproveita, pede agora essa revista para você ter por escrito toda a informação que nós estamos oferecendo aqui no programa. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando sobre a transição dos impérios e falávamos sobre Roma. Como que as 10 tribos bárbaras mencionadas por Isaac Newton em sua obra estavam minando a autoridade de Roma. E nós tínhamos aqui uma pergunta do Erivelton. Erivelton, qual é a pergunta? Sim, nós vamos ter que voltar um pouquinho ao sonho de Nabucodonosor, que, pelo que eu entendo, Deus revelou a Nabucodonosor um sonho, uma visão profética, de uma forma. E quando ele vai revelar a Daniel, ele apresenta de outra forma. O que vem a significar isso? Existe algum significado? Bom, nós não sabemos ao certo por que Deus escolheu dar duas imagens diferentes para esses dois homens. Mas a gente pode imaginar algumas coisas. A primeira delas é que esse sonho para o rei pagão, desta imagem de uma estátua, quem sabe chamaria mais a atenção dele do que os animais, como foi no caso de Daniel. Essa estátua de vários metais talvez fosse mais didático para Nabucodonosor. Quando chegamos em Daniel capítulo 7, Deus quer dar mais detalhes da profecia. Por isso ele não repete a mesma ilustração. Ele vai usar agora animais. E por que esses animais são inseridos? Nós vamos ver depois em Apocalipse que tanto em Daniel quanto em Apocalipse, animais são símbolos de reinos. Então, um animal representa um reino. Deixa eu dar uma olhadinha e olhe comigo aí, aqui mesmo em Daniel capítulo 7, e vamos localizar o versículo onde diz claramente esta interpretação. Porque o anjo volta para explicar a Daniel aquilo que nós estamos vendo. Olha aqui Daniel 7, 23. Daniel 7, 23. Então ele disse: o quarto animal será o quê? Um quarto reino na terra. Então veja, vamos tentar localizar um outro verso aqui, verso 17. Estes grandes animais que são 4, são o quê? Você percebe que o anjo Gabriel, que vem explicar a Daniel a visão, está dizendo para ele que o animal representa um reino. No capítulo 2, não ficou tão claro, o texto não foi explícito em dizer que cada metal representava um império. Disse lá assim: depois de ti virá um outro. Deixa eu até ver se foi usada a expressão reino, porque se usou a expressão reino, de fato usou. Veja aí no versículo 40, por exemplo: o quarto reino será forte como um ferro. Olha, por exemplo, para o versículo 41. Aí vai dizer: do barro e do ferro será esse um reino dividido. Então ficou claro no capítulo 2 que o metal era um reino.
Agora no capítulo 7, o animal é um reino. Então Deus foi concedendo mais detalhes para ampliar a visão do profeta. E não restou dúvidas para Daniel de que esses 4 animais eram símbolos de 4 reinos, sendo que o primeiro já simbolizava o império que dominava, ou seja, Babilônia. Ok? Voltando a Constantino, quando ele se converte, e segundo alguns historiadores, essa pseudo-conversão aconteceu por volta do ano 313 de nossa era, Constantino vai construir uma cidade em homenagem a ele mesmo. Estão lembrados disso? Como se chamava a cidade? Constantinopla. E Constantino vai mudar a sede, a capital do Império Romano, de Roma para Constantinopla. Isso vai acontecer no ano 330, 17 anos após a sua conversão. Quando a sede do Império muda para Constantinopla, o Império perde um pouco da sua força. E isto abriu caminho, depois de mais uns 20 anos no futuro, para que as tribos bárbaras começassem a chegar em Roma, uma vez que os soldados ou a principal tropa não estava mais em Roma, e sim agora em Constantinopla. E com isso essas tribos foram tomando conta do império. E finalmente, num prazo, segundo Edward Gibbon, dos anos 352 a 476, esse é o intervalo em que as tribos se estabelecem no território do império. E no ano 476, elas vão provocar a queda do imperador de Roma. Quem reinava nessa ocasião? Rômulo Augusto. Então, Rômulo Augusto é o último imperador de Roma a cair, e ele cai em 476. Lembra que nós estamos falando de Roma ocidental. Inclusive, esta expressão foi mencionada aqui por Isaac Newton. Pelas guerras anteriormente discutidas, o Império Romano do Ocidente. Por que do Ocidente? É onde está Roma. Porque Roma Oriental, para onde o Império havia se dirigido, Constantinopla, vai se transformar no Império Bizantino e vai existir ainda por mais uns 1000 anos. Mas o que cai em 476 é Roma Ocidental. Quando sai de cena os Césares de Roma, sobram as tribos bárbaras. Mas quem é que vai unificar a política agora? Em cada cidade havia um bispo da igreja romana. Esses bispos tinham certa influência, uma grande influência. E eles começam então a exercer influência mesmo sobre essas tribos. Todos os bispos vão passar a considerar o bispo de Roma o mais proeminente, o mais importante, e vão começar a chamá-lo de pai. Daí a expressão italiana papa. Então os outros bispos começam a chamar o bispo de Roma de papa. Agora o bispo de Roma vai conseguir que estas 7 tribos bárbaras, que listadas aqui estão por Isaac Newton, e ali num gráfico ao lado, segundo os historiadores, há uma pequena divergência nas últimas tribos, mas essa divergência é mínima. Dessas 10 tribos, 7 vão apoiar as intenções do Papa. 3 não. Essas 3 que não apoiaram as intenções do papado, justamente foram os ostrogodos, os érulos e os vândalos. E essas 3 tribos serão exterminadas, como veremos futuramente. Mas veja que interessante. Quando Daniel está olhando para esse 4º animal, que possui 10 chifres, que são essas 10 tribos, esse animal é diferente dos outros, ele não encontrou um paralelo na zoologia. O que aconteceu? Olha comigo Daniel, capítulo 7, primeiro leia comigo o verso 8. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, os 10,
eis que entre eles subiu o quê? Outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Depois do estabelecimento das 10 tribos bárbaras, o quarto animal, que representa Roma, foi morto. Ou seja, caiu Roma. Em que ano? 476. Então, o quarto animal foi morto. Caiu a Roma imperial. E depois que os 10 chifres se assentaram no território, surgiu um 11º. Um chifre pequeno, que tinha olhos e uma boca, que falava insolências e blasfêmias. Quem é esse chifre pequeno? A atenção de Daniel se voltou para ele. Daniel teve o interesse de saber quem ele era. E nós vamos, na semana que vem, ter aqui um estudo apenas sobre esse chifre pequeno. Porque, se surpreenda, a Bíblia me dá pelo menos 13 características de quem é o poder representado pelo chifre pequeno. E na semana que vem, nós vamos estudar algumas dessas características. E vamos identificar na história quem é esse chifre pequeno. Porque a partir de agora, no livro de Daniel, esse chifre pequeno vai ocupar um lugar muito importante. Ele vai movimentar agora os eventos mundiais a partir desse momento. Por hoje, nos importa saber que no levantar e no quedar dos impérios, Deus sempre está controlando todas as coisas. Deus já havia dito nos dias de Nabucodonosor, lá 600 anos antes de Cristo, o seu reino vai passar. Virá um segundo, virá um terceiro, virá um quarto. O quarto vai cair, virão 10 tribos. Elas serão desunidas, como o ferro é desunido com o barro. E a história foi passando e Daniel viu a transição do primeiro império. Ele foi ministro de Dario, que era líder da Medopérsia. Daniel viu isso, mas Daniel não viu chegar a Grécia. Daniel não viu chegar a Roma. Mas a história hoje nos mostra e nos conta como que a profecia estava correta em tudo que ela afirmou. Se tudo que ela afirmou no passado aconteceu até aqui, é prova de que o que a profecia projeta para o futuro, certamente vai acontecer. É por isso que nós devemos atender ao conselho de Paulo, quando ele diz em 1 Tessalonicenses, não desprezeis profecias. A palavra de Deus mesmo adverte, em não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso, vamos deixar que Deus não apenas dirija a história, mas dirija também a nossa vida pessoal. Porque a história é o palco da atuação divina e Ele está disposto a conduzir todos aqueles que desejam ser conduzidos por Ele. Você que nos assiste, quem está conduzindo sua vida? Você quer hoje que o Senhor da história seja também o Senhor da tua vida? Pense nisso, reflita, enquanto ouviremos agora esta canção. Meu Senhor, com medo estou, pois eu sei, meus erros vão me derrubar. Quero sentir o teu poder, segura forte minha mão, não me deixes cair, mesmo que eu não te veja, tu estás aqui. Dobro os meus joelhos
afastar de ti. Nas lutas e batalhas, preciso que esteja junto a mim. Cansado estou do sofrimento, do pranto e da dor que afligem o meu coração. Pesado é o fardo, mas é preciso carregá-lo. O teu perdão me concedeu a força pra vencer. Mesmo que eu não te veja, tu estás aqui. Dobro os meus joelhos e tua luz vem sobre mim. Sei que meus pecados podem me afastar de ti. Nas lutas e batalhas, preciso que esteja junto a mim. Minha cruz pesada é, só tu podes me ajudar. Vem, Senhor, me ampara. As correntes que me prendem, vem quebrar. Fraco sou sem tua mão a me guiar. Mesmo que eu não te veja, tu estás aqui. Dobro os meus joelhos e tua luz vem sobre mim. Sei que meus pecados podem me afastar de ti. Nas lutas e batalhas, preciso que esteja junto a mim. Que esteja junto a mim. Que esteja junto a mim. O Deus de Daniel, que esteve à frente de todas as batalhas do seu povo, que na sua onisciência acompanhou a transição de Babilônia para Medopérsia, para a Grécia, para Roma, para as tribos bárbaras. Esse Deus deseja controlar também a sua história. Ele deseja fazer da sua vida um palco da sua atuação, dos seus milagres. Por que você não abre o seu coração a Ele e permite que esse Deus controle sua vida? Ele deseja isso. Ele deseja te ensinar os caminhos dEle. Ele deseja apresentar para você os planos que Ele tem para você. E que planos grandiosos são estes? Nós nunca poderemos mensurar a grandiosidade das ideias e dos projetos que Deus tem para a vida de cada um. Mas podemos fazer uma coisa: com a fé de uma criança, podemos nos lançar aos seus braços de amor, sabendo que Ele vai nos conduzir de vitória em vitória até o dia da sua volta a essa terra. Vamos nós que estamos aqui aproveitarmos as próximas semanas para que ao desvendarmos as profecias de Daniel, nós entendamos o nosso papel nesse cenário e vamos tomar decisões firmes por Cristo, pela verdade, para que Deus nos use como instrumentos dEle e dessa maneira nos prepare para a sua volta. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nós temos a plena certeza de que assim como estiveste com Daniel, em todo o desenrolar desses eventos históricos, o Senhor deseja estar presente também em nossa história. O Senhor deseja escrever a nossa história. E se nós abrirmos nosso coração à Tua influência e permitirmos que a Tua bênção nos alcance, a nossa história será escrita de forma diferente. Quão grandiosos são os Teus planos para nós, nós nem podemos imaginar. Mas uma coisa fazemos: com a fé pura e simples de uma criança, queremos render a nossa vida ao Senhor e pedir-te que assuma o controle
da nossa vida. Que a Tua bênção nos alcance nesse dia e que ela seja extensiva a todos os telespectadores, a todos os ouvintes, aos internautas que nesse momento estão sintonizados conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, vamos estar juntos mais uma vez para estudarmos e desvendarmos o mistério do chifre pequeno. Eu convido você. Semana que vem, nos vemos mais uma vez. Que Deus o abençoe.